Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritismo e Administração, um modelo de gestão servidora, que tem como objetivo discutir os links entre essas duas ciências tão importantes para nós. E hoje nós estaremos no nosso módulo 4, que tem como objetivo a visão espiritual das áreas funcionais, e a última aula deste módulo, gestão da operação, cuidando da alma da organização. Mas antes, gostaria de convidá-la às nossas reflexões iniciais. Mestre Jesus, querido amigo, que a sua luz possa nos envolver a todos, para que, em conjunto, possamos realizar um trabalho que esteja alinhado com o seu Evangelho. Permaneça conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, então a ideia é nós conversarmos um pouquinho sobre a questão da operação. Quando a gente fala de gestão da operação, é justamente aquele núcleo da empresa, da organização, que atende uma determinada necessidade que ela observa na sociedade. Legal? Então, a nossa agenda, como sempre, a gente vai começar no bloco 1, criando uma organização. Então, como isso acontece no nosso dia a dia, desde que o homem é homem, como que a gente vem criando as organizações. No bloco 2, as aptidões dos espíritos, que, de certa maneira, interferem na criação dessas organizações através do seu ponto de vista. E vamos trabalhar cuidados especiais. O que eu preciso observar no dia a dia da organização para que ela cumpra o seu objetivo frente às necessidades da sociedade. Legal? Então, se nós irmos lá na Gênesis, capítulo 3, item 10, nós vamos observar o seguinte, na evolução das necessidades. Saindo das paixões, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. Então, algo que a gente precisa reforçar num primeiro momento é justamente essa evolução das nossas necessidades. Porque a partir dessas necessidades é que a gente busca saná-las, saciá-las. No nosso dia a dia, na nossa história enquanto espíritos encarnados, o que nós percebemos é que, de fato, a história demonstra essa evolução. Se lá no mundo primitivo nós éramos motivados pelas necessidades exclusivamente instintivas, pelas necessidades exclusivamente fisiológicas, ao longo do tempo, o que nós percebemos foi justamente essa evolução. E é interessante a gente observar isso para a gente entender todo o movimento evolutivo. Não só aqui na Terra, que é o nosso foco no momento, o que nós temos a memória em relação ao dia a dia de nossas vidas, mas também para a gente entender um pouquinho a dinâmica dos mundos frente à nossa evolução. Se hoje nós estamos num mundo de provas e expiações, passando por uma transição para se tornar mundo de regeneração, é importante que a gente entenda essa caminhada. Legal? Agora, a partir das necessidades, o que mobiliza, então, eu enxergar possíveis soluções? Vamos lá. Então, nós vamos no Evangelho e a gente vai encontrar lá a evolução dos talentos. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Então o Evangelho vem nos falar que essas aptidões, que as nossas aptidões, num primeiro momento, são centradas nas questões materiais. E depois que a gente vai entendendo um pouquinho mais, a gente quer algo mais, a gente vai direcionando as nossas aptidões para sanar as necessidades mais evolutivas. E isso é interessante, para a gente poder compreender que uma coisa está ligada à outra.
E aí eu fiz, né, uma imagem para a gente poder entender um pouquinho como que aptidão e necessidade, elas na verdade caminham juntas para a gente criar as organizações que a gente conhece, né, desde o sempre. Então olha aí na telinha. Pode perceber que aí no final, na base, né, nós temos as necessidades, né, dos indivíduos, que elas são no primeiro momento, né, instintivas, e as aptidões dos indivíduos, legal? Caminhando, né, lá em direção à evolução, né, no seu canto, né, da sua tela, você vai perceber que as necessidades vão evoluindo. Então o que a gente percebe aí, vejam o seguinte, existe a junção da aptidão para sanar as necessidades através das organizações. Então vamos pensar nos dias de hoje. Alguém olha uma necessidade, né, social, por exemplo, um empreendedor social. Puxa, eu quero criar uma ONG para ajudar essas crianças. Então o que ele fez? Ele olhou aquela necessidade e a sua aptidão lhe permitiu criar uma organização para sanar essa necessidade. E isso se deu ao longo da história e continuará se dando. Por quê? A evolução acontece através dos indivíduos. Nós somos co-criadores e a organização é o meio que nós constituímos para a gente poder atender essas necessidades. É que muitas vezes a amplitude do tema é tão grande que a gente não percebe o quanto isso é dinâmico nas nossas vidas, na história de nossas vidas e na atualidade. Quantas e quantas organizações e grupos que estão hoje aí resolvendo questões importantes para o Espírito Eterno. Mas maiores detalhes nós veremos no nosso próximo bloco. Gratidão. É esse o sentimento que carregamos por todos aqueles que nos auxiliam na divulgação da mensagem consoladora. E eu estou falando de vocês, sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Vocês são mais do que um grupo de pessoas. Todo esse trabalho realizado pela Fundação Espírito André Luiz através de canais como a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova só é possível por conta da sua contribuição. E para quem ainda não é sócio, aqui vai a dica. Acesse amigosdaboanova.com.br/associce ou ligue para 0800 12 18 38. Você terá acesso a conteúdos exclusivos, descontos em produtos e eventos da Fundação, além de nos ajudar na construção do planeta de regeneração. Faça parte desse time!